né? Então, como a gente está tendo algumas contingências aí, né, uns fatores externos, essa nossa aula que deveria ser presencial, ela vai ser por Google Meet, né? Como a nossa disciplina ela é na sexta-feira, eu opto sempre por fazer gravação de vídeos, porque uma live não tem a audiência que deveria ter, né? Então, vocês vão poder estar escutando isso depois, sei lá, correndo, no trabalho, etc. E nessa aula eu vou apresentar para vocês nossa disciplina, vou apresentar o conceito de marketing e vou descrever para vocês como que a gente vai desenvolver a nossa disciplina, tá? Então, segue aí um pouquinho do meu currículo, um pouquinho do meu trabalho, onde é que eu fui, onde é que eu me formei, onde é que eu estudei, onde é que eu não estudei, tá? Então, assim, a respeito da nossa disciplina, o marketing, como qualquer ciência, ele tem evolução, né? A contabilidade, o direito, a psicologia, a medicina, ela evoluiu. O marketing, como a ciência, que é o que a gente estuda na universidade, ele também evoluiu. A gente tem dentro do marketing um teórico chamado Philip Kotler. Esse é o papa do marketing. Então, vocês vão ouvir falar bastante sobre Kotler. Kotler, provavelmente, quando vocês forem escrever o TCC, vocês vão colocar ele como referência, porque ele é o papa do marketing. Ele está bem velhinho, mas ainda ele consegue se atualizar, e além de se atualizar, ele consegue antecipar tendências de uma forma assim que nenhum profissional no marketing consegue. Então, Kotler divide o marketing em 4 fases: o marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Primeiro de tudo, o que é o bendito do marketing, né? O marketing pode ser traduzido como mercadologia, que nada mais é do que o estudo das necessidades e os desejos dos seus clientes. Então, o marketing é a área da administração que vai buscar entender o relacionamento com o consumidor. E, para tanto, ele utiliza ferramentas, utiliza teorias, utiliza estratégias, táticas, né? Que são construídas para essa área. Assim como a área financeira trata do dinheiro, a área de logística trata da entrega, a área de atendimento vai tratar do relacionamento com o cliente, aliás, o atendimento está dentro do marketing, mas o marketing vai tratar basicamente do relacionamento empresa-cliente. Aí vocês podem extrapolar para vendas, para atendimento, para pós-vendas, né? Para identificação de gestão de marca. Então, tudo isso que está relacionado entre a relação empresa consumidor está relacionado ao marketing, tá? Então, sentem aí que lá vem a história, a gente vai começar a falar um pouquinho da história do marketing. Então, após a Revolução Industrial, e vamos pensar lá no começo da administração como ciência, vocês devem lembrar da aula de TGA, lá por 1910, a gente teve uma mudança de transição, né, uma transição de modelo econômico. Então, a gente saiu daquele feudalismo e, basicamente, a gente passou para o capitalismo. Foi muito mais complexo do que isso, mas, basicamente, foi isso que aconteceu. Então, quando a gente começou a produzir de uma maneira mais inteligente, a gente conseguiu ter um aumento de demanda, né? E a economia começou a andar. Então, isso acabou fazendo com que as empresas que produziam carros, que produziam produtos, elas não tinham problemas a respeito da sua demanda. Então, basicamente, tudo que essas empresas produziam, ela vendia. Produzia, ela não vendia. Até porque a gente está falando de 1910, então a gente não tinha muita concorrência no mercado. Então, as empresas elas não estavam muito preocupadas nem com a qualidade dos serviços, muito menos com as exigências dos seus clientes. Olha, tanto faz, o pessoal vai comprar, só tem eu no mercado mesmo, né? Então, a gente tem o modelo, o exemplo clássico do Ford, né, do Henry Ford, lá do Fordismo, que ele tinha uma frase célebre, que ele dizia que as pessoas poderiam comprar os carros dele e personalizar. Poderia ser de qualquer cor, portanto, que a cor fosse preto. Por quê? Porque a cor preta era a tinta mais barata e era a tinta que secava mais rápido. Então, não diminuía o tempo de produção, conseguia produzir rápido, tempos e movimentos, início da administração como ciência, né? Mas já no período entre guerras, né, ou no começo até o fim da Segunda Guerra, os estudos mercadológicos começaram a entender que há uma necessidade desses clientes. Então, antes não era nem feito
relacionamento com o cliente. A partir disso, as empresas pensaram, opa, passou uma guerra, passou outra guerra, deu uma baixa na demanda, eu preciso começar a me relacionar com esse meu cliente, divulgar esse meu produto. Até porque fábricas que, por exemplo, produziam armas, tiveram que redimensionar a sua produção para algum tipo de produto. Então, começou a ter mais competição. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a concorrência estava crescendo cada vez mais e os produtos eram vendidos em larga escala. O foco das empresas, porém, era direcionado apenas às vendas. E aí a gente tem o marketing 1.0. Então, era padronização e ganho em escala. Padronização e ganho em escala. O importante é a qualidade do produto, não a relação do consumidor. O produto é o protagonista. O importante é falar como o meu produto é bom, como a gente é bom. Então, a gente pode lembrar, e esse marketing 1.0, há controvérsias, mas foi até lá a década de 80, por aí, a gente tem essa propaganda do compre batom, seu filho merece batom. Eu não preciso me relacionar com você enquanto consumidor, eu preciso apenas ter um produto que seja muito bom. Olha lá, o Ford Maverick, você viu que é um carro contra os altos custos de manutenção. Não tem uma pessoa que está do lado, ou então se a gente está preocupado com a conectividade dessa pessoa, desse produto, ou se o meu consumidor é responsável por uma produção sustentável. Não, o importante é o Maverick ser um carro bom, né? Olha lá, a Pampa, um show de esporte, porque os carros podem ser econômicos sem perder a classe. Então, é importante sempre mostrar que o meu produto, ele era bom. Então, o importante era ficar na mente do meu consumidor. E o marketing surge disso. Eu quero vender, eu preciso ficar no teu cérebro. Compre batom, seu filho merece batom. A partir disso, a gente vai evoluindo, vai tendo mais competição, e as empresas basicamente fazem marketing porque precisa se vender mais e se manter no mercado, né? Tem que ser lucrativo. A partir dessa competição, as empresas começaram a entender, a partir lá da década de 80 e 90, né, o barateamento de máquinas, a globalização. Então, a máquina agora vem lá da China, vem dos Estados Unidos, eu consigo produzir nacionalmente. E as empresas começaram a entender, opa, alguém compra esse produto. Eu vendo, mas tem um ser humano do outro lado. Então, eles começaram a segmentar. O importante agora é satisfazer e começar a me relacionar com o meu cliente, ter algum tipo de relação, porque começou a ter possibilidade de escolhas. Então, é importante eu me relacionar com esse meu consumidor, né? Então, a gente tem um exemplo lá da Copa do Mundo de 94. Então, gente, a gente está falando do mundo em 94. Então, a Brahma pensou, olha, o meu público consumidor gosta de futebol, eu vou anunciar lá na Copa do Mundo de 94. Mas era caríssimo colocar uma propaganda, uma empresa que é basicamente nacional, tem grande venda nacional, para divulgar para o mundo inteiro. Não que ela não venda para o mundo inteiro. Mas o que a Brahma fez? Ela começou a se relacionar com alguns jogadores daquela Copa do Mundo, e os jogadores, quando faziam o gol, eles saíam comemorando assim. Lembra do Ronaldo da Copa do Mundo de 2002? Ainda era o final da relação com a Brahma, mas em 94 já tinha isso. A galera saía fazendo assim. Por quê? Porque a Brahma era a cerveja número 1. Então, no momento que é o clímax do futebol, o cara saía fazendo o número 1 e o cara lembrava da Brahma e que é a cerveja número 1. E o futebol, geralmente, quem joga futebol, quem assiste futebol, sabe que o futebol fica muito melhor quando você toma uma cerveja, né? Então, ela começou a se satisfazer não, a se relacionar para satisfazer esse consumidor, né? Então, agora, eu começo a relacionar essa marca. Opa, eu gosto de futebol, a Brahma está no intervalo do futebol. Lá, a Parmalat, por exemplo, começou a entender, opa, eu vendo leite, grande parte do meu público consumidor tem filhos, eu vendo para a família, então eu vou ter uma foto lá de leãozinho, quando você juntar um número X de embalagens, né? Eu tenho uma foto, não é essa, mas eu tenho uma foto dessa quando eu era criança. Toda criança da década de final dos anos 80, começo dos anos 90, tem uma foto de leãozinho, tá gravado no meu coração, né? Então, o importante era estar relacionado tanto na cabeça, mas também no coração, o marketing 2.0. E o marketing foi avançando, foi avançando. Pessoal, eu estou passando rápido para vocês entenderem o que é marketing, por que ele é importante, como que ele vai evoluindo. E a gente passa para o marketing 3.0, e a gente começa a falar lá no início dos anos 2000. Né? Então, o consumidor ele é mais que um comprador, e ele possui preocupações
para além do consumo. Então, é importante eu estar relacionado com a marca. E aí começa aquele negócio de valor. As empresas não têm valor porque é bonito, tem valor porque nicha o teu produto, faz você se relacionar com o teu cliente. E começou aquela onda de missão, visão e valores que até hoje vocês precisam fazer na faculdade, né? Então, quais são os valores, quais são os costumes, quais são os hábitos do meu consumidor? O exemplo que a gente tem aí de duas empresas que competem no mesmo segmento, né? Elas vendem produtos esportivos, materiais esportivos, mas elas têm valores e crenças totalmente distintas, a Nike e a Adidas. Então, o slogan da Nike qual é? É just, né? Faltou o Tzinho lá, mas just do it. Apenas faça. Vai lá e faz. Quando você está fazendo seu esporte, é importante você ir lá e fazer. Você já viu propaganda da Nike? Geralmente é uma mulher com fone de ouvido que está correndo e ela está curtindo o esporte dela. Apenas faça. Vai lá e faz. A missão da Nike é levar inspiração e inovação para atletas do mundo todo. Então, assim, é algo muito mais inspirador, motivador, né? Se você for ver a logo da Nike, ela é uma asinha. Essa asinha é a asa da deusa Nike, né? Nike vem dessa deusa Nike. Então, tem toda uma cultura, todo um valor, toda uma relação com o consumidor que eles procuram fazer, de estar relacionado a essa questão de inovação, de inspiração, e você curtir o seu esporte. Do outro lado, a gente tem a Adidas. E a Adidas é alemã. E quem convive com o alemão sabe que o alemão ele não perde, né? O alemão ganha uma derrota. Então, qual que é o slogan da Adidas? We play to win. A gente joga para vencer. Se da Nike é, ó, vai lá e só faz, agora aqui não, velho. Aqui a gente joga para vencer. Então, a missão deles é ser a melhor empresa de esportes do mundo. Então, a gente quer ser o melhor. O cara que é mais competitivo, ele vai optar pela Adidas, né? Olha o slogan não, o logo da Adidas. É uma montanha com obstáculos. Essas três linhas deitadas aí em diagonal significam uma montanha. Então, sai daquela deusa grega e vem para competição, né? Vem para vender competição. Então, provavelmente, se você é mais competitivo, você gosta de Adidas. Se você é mais inspirador, você gosta de Nike. São estratégias, são valores diferentes de marca. Então lá começou. Eu só achei essa foto desse cara que tá morto. Não sei se ele tá morto, acho que não, né? Mas ó, a própria Bombril que vendia palha de aço, ela começou a vender palha de aço eco, porque as pessoas começaram a se preocupar mais com o meio ambiente. O maior exemplo disso é a Natura. Então a Natura, desde quando ela foi fundada, ela tem uma preocupação muito grande de sustentabilidade. A pessoa que consome a Natura, ela sabe que é um produto eco, geralmente. Então, ela tem uma preocupação em toda a supply chain, toda a cadeira de suplementos dele, de fornecedor, do cliente, para estar reaproveitando e sendo o máximo possível responsável ambientalmente. Então, uma empresa que começou a ter valores e que aplica esses valores e que se relaciona com seus clientes com esses valores e que vende mais por causa desses valores, né? O exemplo clássico aqui é cerveja. Então, né, a cerveja, o posicionamento de marca de cerveja. Vamos dar um exemplo. A Brahma é a cerveja do cara que é sertanejo. Então, pode ter certeza, o cara que é bruto, rústico e sistemático, quando ele vai num disque de bebidas ou quando ele vai num barzinho, ele vai pedir uma Brahma. O que tem? Tem Skol, tem Brahma, tem... Não, me vê a Brahma. Por quê? Porque a Brahma se relaciona com esse público muito bem. Ela patrocina o Barretão, ela patrocina a live de sertanejo, né? Agora não a Brahma Extra, mas a Brahma é uma empresa que sempre se relacionou muito bem com o público sertanejo. Se você entrar dentro do site da Brahma, você vai ver lá, conheça as cidades por onde vai passar o circuito Brahma sertanejo. Esse print é um pouquinho anterior, porque agora não tem rodeio, não tem nada, né? Mas ela já estava na home lá, no início da página deles. Inclusive tem uma abinha lá, sertanejo. A Brahma é a cerveja do sertanejo. A Antártica não. A Antártica é a cerveja do carnaval.
É a cerveja do cara que quer estar lá no pagode, no meio da folia. Tanto que no período de carnaval a gente vê muita mais propaganda da Antártica, né? Se você entrar no site da Antártica, você vai ver lá que conheça os lugares onde vai passar o bloquinho, sobre a Antártica, produto, o batuque. Então, ela está totalmente posicionada para se relacionar com pessoas que têm esse estilo de vida, que vivem na praia, que gostam de pagode, o pessoal do Rio de Janeiro, basicamente, mas ela se posiciona e vende esse tipo de produto. Já a Skol não. A Skol é a cerveja da inovação. É a cerveja do cara que é mais descolado, né? E quando você vende para o cara mais descolado, não, mas para o público jovem. E quando você vende para o público jovem, você tem que estar sempre trabalhando inovação. Então a Skol foi a primeira cerveja que começou com a lata, foi a primeira cerveja que começou com o latão, primeira cerveja long neck no Brasil, primeira cerveja da Skol Beats. Agora tem aquela cervejinha tem um negócio dos BPM lá. Então ela sempre está inovando, inovando, porque ela quer se relacionar com o público jovem. É a cerveja do público jovem. E a Boêmia? O que é a Boêmia? Público de quem? A Boêmia é cerveja de velho, né, gente? A gente sabe. A Boêmia é cerveja de velho. Então, se você entrar no site da Boêmia, ele vai estar lá com o tour cervejeiro, o restaurante da década de 50 lá, o bar da Boêmia, mas não é cerveja de velho. Eles vendem tradição, eles vendem história. Eles se posicionam para pessoas que gostam desse tipo de situação, gostam de consumir essa tradição, o clássico, né? E atrás disso está a Ambev. Qual que é a missão da Ambev? Aumentar o nosso negócio e variar a cartela de sabores é diversificar e garantir a nossa participação de seus momentos de comunicação. E para isso que trabalhamos, para desenvolver o gosto certo em cada uma dessas etapas. Eu quero dizer com isso aqui, vejam, que lá no Marketing 1.0 a gente tinha uma empresa que era poderosa, que ela se posicionava no mercado e ela dizia que era dessa forma. Agora, conforme a gente vai evoluindo, a gente vê que a empresa está se desdobrando ao consumidor. Então, a gente quer diversificar a nossa participação nos seus momentos de comemoração. E, além disso, eu quero estar junto. A gente é amigo. Né? Eu não quero que você fique abaixo de mim. A gente está junto. E para isso que a gente trabalha, para desenvolver o gosto certo em cada uma dessas etapas. Não importa o momento, a gente precisa estar junto. Então, no Marketing 3.0, a gente vai compartilhar a cabeça, né, o coração e o espírito, os valores. E o Marketing 4.0 nada mais é a mesma situação, porém voltado para o digital, voltado para a internet. Então, a gente quer estar na cabeça dos nossos consumidores, no coração deles, a gente quer compartilhar valores, mas a gente vai utilizar para isso ferramentas digitais. Perdão, pessoal, caiu aqui meu vídeo, faltou bateria no notebook. Enfim, eles viram que haviam bastante pessoas, bastante eleitor, que ainda não tinha decidido seu voto ou porque votaria em branco. Então eles criaram toda uma campanha nas mídias sociais para que as pessoas se posicionassem. A pessoa ia comer o Whopper lá na rua e aí ela tinha um Whopper com cebola, com alguma coisa, era horrível aquele Whopper. E ela mordia e falava, nossa, mas que porcaria. E, de fato, não foi você que escolheu esse sanduíche, então agora você vai ter que comer porque o outro escolheu para você. Então a lição era essa, né? Você vai consumir algo que não foi você que escolheu. Então, para você se posicionar. A curva de pessoas que estavam indecisas pode ser por N motivos, mas a gente pode considerar que algumas pessoas decidiram votar porque realmente, puxa, por pior que seja, eu vou para um lado ou vou para o outro, ou vou me posicionar ou vou me oposicionar, mas eu vou decidir votar em algum desses dois candidatos que a gente tem aqui, né? Então, assim, é utilizar, ficar na mente do nosso consumidor, fazer a venda, tá no coração dele, tá no espírito, mas utilizar alguns canais digitais para isso. Né? O Mac, né, que em alguns McDonald's, o Mac mudou a fachada para o Mac. Então, sai daquela propaganda lá dos anos 90, que é o Big Mac, aquele produto imponente, que você tem que gostar, agora a gente se desdobra para a forma que você fala a nossa marca. Não importa se você fala errado, a gente quer ser dessa forma, né? Alguns conceitos, economia compartilhada, marketing de conteúdo, né, CRM, sem distinção entre mundo on e off,
E aí fica a pergunta, né? Onde é que você está trabalhando? Ou onde a empresa que você trabalha está trabalhando? Né? A maior parte das empresas que eu trabalho, elas ainda não entenderam que a chave está mudando e a pandemia veio aí a calhar para dizer, olha, a chave está mudando e você precisa mudar rápido, senão você fica para trás. Principalmente quando a gente fala de marketing, né? Então é isso, pessoal. Marketing 2 não, Marketing 1. O objetivo era apresentar o conceito, apresentar a evolução histórica, e agora a gente vai falar especificamente da nossa disciplina. Então, o conteúdo da nossa disciplina, como é uma disciplina em EAD, ele está dividido em 4 módulos, os quais eles possuem datas de início e término, dentro de um período que vai estar especificado para vocês em cada módulo. Vocês deverão, né, realizar as leituras, assim como as atividades propostas. Em cada módulo, vocês vão verificar que existem unidades de aprendizagem, que é uma trilha pedagógica que eu construí lá, que devem ser seguidas pelo aluno, a fim de que vocês tenham contato com o conteúdo de estudo proposto pelo professor. Os itens da trilha são o seguinte. Então, assim, todos os 4 módulos vão conter unidades de aprendizagem e todas as unidades de aprendizagem são compostas por objetivo da unidade de aprendizagem, uma situação, problema chamada desafio, né, que vocês vão responder para mim lá, um infográfico que auxilia de forma visual para vocês organizarem seus estudos e fixar conteúdo, o conteúdo do livro, propriamente dito, a dica do professor, que é um vídeo explicando alguma parte desse conteúdo, um exercício para você poder fixar e também eu poder ter algum retorno lá da mensuração do conteúdo que você já está fixado, e também o na prática, né, que ele contextualiza a teoria estudada com a futura prática profissional em alguns casos, e o Saiba Mais, que são umas referências que vocês podem tá buscando lá se vocês tiverem interesse de saber mais de determinado assunto. Então, temos módulos, temos 4 Os dentro de cada módulo, e cada módulo tem essa estrutura. Então, referente aos nossos módulos, o nosso conteúdo da nossa disciplina, ele está organizado da seguinte forma. O primeiro módulo, cara, claro, não poderia ser diferente, a gente vai ter a introdução ao marketing. E esse módulo é composto de 4 As, unidade de aprendizagem. A unidade de introdução ao marketing, o conceito de marketing, o escopo de aplicação de marketing e o sistema de informação de marketing. Então, lá na introdução do marketing, a gente vai entender, novamente, qual que é o surgimento do marketing, a contextualização histórica, né, para entender por que foi necessário começar a entender o meu consumidor. Após disso, a gente vai entender o conceito de marketing. Na verdade, existem N conceitos de marketing, né, a evolução conceitual do marketing e as principais conceitualizações do tema. Depois a gente vai seguir para a aplicação do marketing. Então, quais situações eu posso aplicar o marketing, né? Quais são as áreas do meu marketing? Diferenciar também marketing de produto e marketing de serviço. Então, vocês vão ver lá que existem especificidades quando eu vou vender um produto que é físico, agora ou quando eu vou vender um serviço que é intangível, né? E a gente vai diferenciar também necessidade de desejo. São coisas distintas que a gente vai aprender nesse AUA. Também a gente vai ver a respeito de sistemas de informação de marketing, que é uma forma da gente coletar, selecionar e analisar dados para poder tomar algum tipo de ação em marketing, tá? Então, essa é a nossa primeira unidade de aprendizagem. O objetivo desse módulo, o nosso primeiro módulo, é apresentar a evolução prática e teórica dos estudos de marketing, bem como demonstrar a relevância e aplicação do marketing, e ainda será apresentado o conceito de sistemas de informação em marketing. O nosso segundo módulo, ele é denominado composto de marketing. Então, assim, o composto de marketing, ele basicamente são variáveis que definem a decisão mercadológica. Então, são variáveis que fazem o meu cliente optar por comprar de mim ou não comprar. De uma forma muito pedagógica, o Kotler, que é aquele cara que eu falei lá no começo do vídeo, ele denominou esse composto de 4 P's. Então, são eles o produto, os canais de distribuição, que são a praça, a promoção e o preço, tá?
Então é o seguinte, a respeito do nosso primeiro construto lá, que é o produto, a gente vai entender, por exemplo, o que é um produto, quais são os tipos e níveis de produto. A respeito da praça, a gente vai entender, por exemplo, quais são os principais canais de distribuição. E aí a gente tem até o canal de distribuição online hoje, né? Porque a gente consegue distribuir serviços de forma online. Eficiência operacional, então, em determinada situação, qual que é o tipo de canal de distribuição que eu devo utilizar, né? Tanto para o uso de distribuição de produtos quanto de serviços. A partir disso, a gente vai falar de promoção, que são ferramentas promocionais. Como que eu promovo o meu produto, né? O impacto persuasivo do marketing, estratégias de gestão de marca e os elementos de comunicação empresarial. Então, como que eu vou fazer com que o meu produto seja conhecido, né? Como que eu vou promover esse meu produto? E o último construto é o preço. Então, são gestão de preços e custos e a precificação assim dita. E quando a gente fala em precificação em marketing, a gente não está falando de uma questão financeira. Também, né, há de ser analisado a viabilidade financeira e econômica de estar comercializando esse meu produto. Mas a gente está falando a respeito dos aspectos intangíveis e do valor que o meu cliente dá a esse produto ou a esse serviço, e a partir disso eu posso definir a precificação desse produto ou serviço. Então são esses os elementos aí, ó, a importância da gestão de preços, os elementos que caracterizam e a sua relação com concorrentes e o mercado. Finalmente, o nosso terceiro módulo será composto sobre a respeito de gestão de marcas, e a gente vai começar a ter uma introduçãozinha ao marketing digital. Eu comecei a minha faculdade em 2011, me formei em 2014. E durante os 4 anos de faculdade, ninguém me falou nada a respeito de marketing digital. Não sei se porque não sabiam ou se naquela época ainda não havia muito desenvolvimento nessa área quanto pesquisa científica, mas o fato é que em 2020 o marketing digital ele tem que ser um dos principais objetivos de estudo enquanto acadêmico de administração de marketing, né? Então a gente vai dar um foco grande aí para o marketing digital. Ele vai ocupar praticamente a segunda metade desse módulo e o nosso último módulo, né? Então, a respeito da nossa gestão de marca, a gente vai entender qual que é a relevância da gente administrar a nossa imagem institucional, que no digital é chamado de branding, né? Quais são as nossas estratégias de gestão da marca? A gente vai diferenciar também essas estratégias lá no terceiro A de online e offline. A gente vai estudar a respeito do comportamento do consumidor, então como que é o processo de compra, quais são as variáveis que ela analisa, quais são os fatores que influenciam a compra. A partir disso, realmente diferenciar posicionamento online e offline. Não é só porque a gente tem um mercado digital que está crescendo que a gente vai deixar de se posicionar offline, até porque se a gente trabalha trabalha com uma empresa que presta serviço para pessoas que, por exemplo, moram no interior, ou determinados tipos de produtos ou serviços, eles vão ser trabalhados no offline, né? E aí a gente vai ter uma pequena introdução ao marketing digital. Então, principalmente, o que é o marketing digital e como que eu trabalho ele. Esse é o nosso terceiro módulo. E esses são alguns elementos, né? Conceito de marketing, principais diferenças, etc. Finalmente, o nosso quarto e último módulo, ele é direcionado e voltado totalmente para o estudo do marketing digital. Então, a gente vai estudar estratégias, tendências e o plano de marketing digital. Tendências, estratégias, mixes de marketing digital e plano de marketing digital. Então, quais são as tendências e estratégias? Quais são os elementos basilares do mix de marketing digital? O mix de marketing digital. A gente viu lá no nosso segundo módulo que existe o composto de marketing: produto, preço, praça, promoção. O mix de marketing digital, ele é basicamente o composto de marketing digital, de marketing mais voltado para o digital, tá? Então a gente vai ver lá que agora foi extrapolado, não existem mais 4 P's, existem 8 P's. E
Por final, a gente vai entender e tentar elaborar, se a gente tiver aula física vai ser melhor ainda, um planejamento de marketing voltado ao digital, tá? Então, pessoal, dessa forma será construída a nossa disciplina. A gente vai ter uma evolução, uma introdução ao tema, conceito do tema, a gente vai aprender um pouco de gestão de marca, a gente vai entender um pouco de relacionamento com o consumidor, a gente vai falar sobre sistemas de marketing, a gente vai ter uma introdução ao marketing digital e a gente vai, basicamente, a partir disso, construir um planejamento de marketing digital. Também falando, claro, dos 4 P's do composto de marketing: preço, praça, produto e promoção. De forma bem resumida, porque é muito mais do que isso. Método de avaliação bimestral. Então, até então a gente tinha essa forma de avaliação em toda a disciplina EAD, né? 70% da disciplina tinha como nota da prova, 30% seriam as atividades da plataforma. Mudou um pouco isso, então a princípio é esse o esqueleto que a gente tem para formar a nota. Se isso for alterado, vocês serão avisados com antecedência, certamente, mas saibam que, a princípio, dessa forma, vocês serão analisados, né? Galera, papo bem sério, que eu vejo muito aluno perdendo nota por besteira. Então é o seguinte, estou fazendo eco aqui. Como que eu garanto esses 30% da nota da plataforma? Primeiro de tudo, eu tenho que fazer o estudo de todo o material de cada unidade de aprendizagem. Eu tenho que realizar atividade, desafio em cada unidade de aprendizagem. Então, não sei se vocês já tiveram disciplina EAD, provavelmente vocês já tiveram. Lá vocês vão ter o desafio, que é geralmente uma pergunta, que vocês têm que me responder. Então, realizem, façam todos com antecedência, não esperem acabar o prazo para vocês tentarem fazer. Né? Então, vocês vão fazer o desafio, vocês vão fazer os exercícios, onde vocês aí terão uma pergunta com 5 questões, e vocês, para garantir a nota de participação, vocês têm que clicar e fazer a rolagem de todos os menus da trilha. Então, todos aqueles itens que eu falei que compõem uma unidade de aprendizagem, vocês têm que acessar todos e descer até o final. Quando vocês fazem isso, o sistema entende, olha, João entrou lá, acessou todas as UAs e agora ele merece a nota de participação. Se vocês não fizerem isso, se vocês só clicarem e não forem até o final, vocês não vão ganhar nota de participação, que é uma nota praticamente dada, né? Então façam isso. Se vocês estão com dúvida, entrem em contato comigo através do chat, eu digo se vocês têm nota de participação ou não. Então isso vai aliviar um pouquinho a nota que vocês vão precisar tirar na prova, tá? E também eu sugiro a vocês que vocês só façam as atividades depois que vocês estudem, porque tem gente que chega e vai fazer direto as atividades, direto o desafio, direto o exercício e provavelmente a sua nota será menor, né? Você não vai estar preparado para isso. Cronograma das disciplinas, se quiserem, anotem, tirem print, né? Então, a princípio, são essas as nossas aulas. A aula de 4 de setembro será presencial, se até lá a gente tiver autorização. As provas regimentais estão agendadas para o dia 18 de setembro, inclusive é o meu aniversário, na sexta-feira, se a gente tiver aula presencial até lá. Olha que beleza, vou passar o aniversário com vocês. Novamente, no segundo bimestre, no último bimestre, no caso, né, segundo bimestre do segundo semestre, a gente vai ter aula presencial no dia 13 de novembro, as provas regimentais no dia 27 de novembro, e as provas de segunda chamada estão agendadas aí para o dia 4 de dezembro, né, a chamada prova substitutiva. Então, esse é o cronograma da disciplina, tá? Alguns pontos que são relevantes para vocês. Então, importante que vocês já devem saber, mas vocês precisam estabelecer uma rotina de estudos. Não é porque a disciplina é na sexta-feira que eu vou deixar de dar uma atenção para ela, né, galera? Meios de comunicação com vocês são fóruns, tira dúvidas e chat. Então, vocês têm o chat lá dentro do Moodle, eu tenho 48 horas para dar um retorno, então se vocês precisarem de mim, entrem em contato por lá, porque facilita para mim, como são muito alunos, já chega lá, eu já recebo a notificação, fica muito mais fácil para mim, tá? Se vocês vão entrar em contato pelo WhatsApp, eu faço no meu horário de trabalho, né, nas sextas-feiras, das 7 às 10 horas. Problemas com a plataforma, né, vocês têm o Givo Chat. Então, eu não sou técnico de informática, vocês vão conversar com o pessoal lá do sistema, né? E esse é o cronograma da disciplina. Perdão, que eu acabei de já passar, tá? Então, pessoal,
tá aí. Vocês têm o meu contato aqui, tá no meu contato profissional, mas se vocês quiserem ter tirar uma dúvida do que eu faço no meu trabalho, tem as minhas mídias sociais aí, e-mail, site, o meu WhatsApp também, vocês provavelmente já o têm. Então, é isso, ok? Então, espero que a gente consiga fazer uma construção da base do nosso conhecimento em marketing. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, entre em contato comigo, algum tipo de projeto, alguma ideia, eu estou aqui, tá? Então, beleza? Até mais e bons estudos para vocês. Boa sexta-feira.